Quando minha filha Raquel arrancou meu cartão da minha mão e jogou uma nota amassada de R$ 20 sobre a mesa da cozinha, eu senti meu corpo inteiro gelar. Ela olhou para mim com um sorriso de canto de boca, aquele tipo de sorriso que carrega desprezo puro, e disse bem devagar, saboreando cada palavra: "Pega isso e se vira para passar o mês, velha. Você não tem mais cabeça para lidar com dinheiro. Agora quem manda aqui sou eu." Meus dedos tremeram quando toquei naquela nota suja. 62 anos de vida, 35 deles dedicados a salvar vidas como médica. E ali estava eu, sendo humilhada pela própria filha dentro da minha casa. Ela girou nos calcanhares, com aquelas unhas postiças longas balançando no ar, pegou a bolsa de marca que eu nunca tinha visto antes e saiu batendo a porta. Ouvi o salto fino dela descendo a escada do prédio, a risada debochada ecoando pelo corredor, e depois o silêncio. Você que está me ouvindo agora, me responde uma coisa. Até onde vai a ingratidão de um filho? Até onde uma mãe deve aceitar ser pisoteada por quem ela colocou no mundo? Porque o que aconteceu depois daquele dia mudou tudo. Se você quer saber como uma simples ligação virou a mesa completamente, deixa o like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai te mostrar que dignidade não tem preço. E justiça sempre chega para quem espera o momento certo. Aqui no canal eu trago histórias reais de superação, de mulheres que não aceitaram ser capacho de ninguém, nem da própria família. Agora vem comigo que eu vou te contar desde o começo como tudo começou. Meu nome é Irene da Silva, tenho 62 anos e trabalhei durante 35 anos como médica aqui em São Paulo. Comecei minha carreira num hospital público da Zona Leste, fazia plantões de 24 horas, atendia emergências, via gente chegando com bala no corpo, criança com pneumonia, idoso infartando. Era pesado, era cansativo, mas eu amava o que fazia. Me aposentei há 3 anos com uma aposentadoria de R$ 9.800 por mês. Não é uma fortuna, mas é o resultado de décadas de trabalho honesto, de noites sem dormir, de vidas salvas. Esse dinheiro representa cada gota de suor que eu derramei naqueles corredores de hospital. Quando a Raquel nasceu, há 28 anos, eu jurei para mim mesma que ia criar minha filha com os pés no chão. Mesmo tendo condições financeiras melhores que muita gente, eu sempre preferi ensinar para ela o valor das coisas. Ela estudou em escola pública a vida inteira. Eu explicava que dinheiro não cai do céu, que tudo que a gente tem vem de trabalho, de esforço. Comprava o que era necessário, mas nunca alimentei caprichos. Quando ela pedia um tênis de marca caríssimo só porque a amiguinha tinha, eu sentava e conversava. "Filha, a gente pode comprar um tênis bom que você vai usar, não um nome que você vai ostentar." Ela resmungava, fazia bico, mas eu mantinha minha posição. O problema é que o pai dela, meu ex-marido, sempre fez o papel do bonzinho. Toda vez que eu dizia não, ele aparecia com o sim. Escondido de mim, ele dava dinheiro, comprava as coisas que eu negava, deixava ela fazer o que quisesse. Ele mimou a Raquel de um jeito que destruiu todo o trabalho que eu tentava fazer. Com o tempo, eu vi minha filha se transformando numa pessoa que eu não reconhecia. Ela foi ficando arrogante, preguiçosa, achando que o mundo girava em torno dela. Aos 18 anos, ela mal terminou o ensino médio. Tentou fazer uns cursos de manicure, começou a trabalhar num salão, mas nunca levou nada a sério. Sempre achava que merecia mais do que tinha, que o trabalho era pesado demais, que a vida era injusta com ela. Quando completou 25 anos, ela apareceu em casa com um namorado. Um rapaz chamado Diego, desempregado, que passava o dia inteiro no celular falando de investimentos que nunca aconteciam. Ele se instalou na minha casa como se fosse dono. Dormia até meio-dia, comia da minha geladeira, usava minha internet. A Raquel estava completamente enfeitiçada por ele. Tudo que o Diego falava era verdade absoluta. E foi nessa época que as coisas começaram a piorar de verdade. Foi quando minha própria filha começou a me roubar, centavo por centavo, achando que eu nunca ia descobrir. Mas ela não sabia que eu estava observando cada movimento. E, principalmente, ela não imaginava a bomba que estava prestes a explodir na cara dela. Tudo começou de forma sutil. Tão sutil que no início eu achei que estava enganada. Foi há uns 6 meses atrás, logo depois que o Diego se mudou para cá. Eu comecei a perceber que minha conta bancária estava estranha. Nada muito gritante no começo, sabe?
Eu olhava o extrato e via saques de R$ 200 aqui, 300 ali. No começo eu pensei, Irene, você está ficando velha, deve ter sacado e esqueceu. Mas aí os valores começaram a aumentar. R$ 500 num dia, 700 no outro. Eu tinha certeza absoluta que não tinha feito aqueles saques. Foi quando a ficha começou a cair. Eu lembro exatamente do dia que tive a primeira confirmação. Era uma terça-feira de manhã. Eu estava tomando café na cozinha quando a Raquel entrou toda arrumada. Cabelo escovado, maquiagem pesada, roupa nova que eu nunca tinha visto. Era um conjunto de calça e blusa de marca, daqueles que custam no mínimo R$ 500 cada peça. Ela trabalhava como manicure num salãozinho ali perto de casa. Ganhava no máximo R$ 1.200 por mês quando o movimento estava bom. Como ela estava comprando roupa de grife? Eu perguntei casualmente. Filha, esse conjunto está lindo. Foi caro? Ela nem levantou os olhos do celular e respondeu com aquele tom de deboche. Ah, mãe, para de ser pão dura. A gente tem que se dar valor, né? Comprei parcelado. Parcelado onde? Com que dinheiro? Se ela vivia reclamando que o salário não dava para nada. Naquela mesma semana, eu fui até a agência do banco. Pedi para conversar com o gerente, mas disseram que ele tinha saído. Quem me atendeu foi um rapaz novo, meio desinteressado. Eu expliquei que estava vendo movimentações estranhas na minha conta e queria entender melhor. Ele bateu no computador, olhou com aquela cara de tédio e disse: Dona Irene, todos os saques foram feitos com seu cartão e sua senha. Não tem nada de irregular aqui não. Eu insisti. Mas eu não fiz esses saques. Tem como verificar as câmeras? Ele suspirou como se eu estivesse desperdiçando o tempo dele. A senhora mora com alguém? Às vezes a gente empresta o cartão e esquece. Saí de lá me sentindo idiota, como se eu fosse uma velha gagá que não lembrava das próprias ações. Mas eu não sou idiota. Eu sou médica, passei a vida inteira diagnosticando problemas, procurando sintomas, juntando evidências. Então comecei a fazer exatamente isso em casa. Passei a anotar tudo num caderninho. Data, valor, horário que eu checava o extrato. E o padrão ficou claro. Os saques sempre aconteciam quando eu não estava em casa. Às terças e quintas eu fazia caminhada no parque das 7 às 9 da manhã. Era exatamente nesses horários que sumiam R$ 500, R$ 600. Às vezes R$ 1.000 de uma vez. Comecei a testar. Numa quinta-feira, fingi que ia sair para caminhar. Coloquei o tênis, a roupa de ginástica, peguei a garrafinha de água e saí. Mas em vez de ir para o parque, fiquei esperando no corredor do prédio, escondida na escada de incêndio. 15 minutos depois, eu ouvi a porta do meu apartamento abrir. Era a Raquel. Ela olhou para os lados, conferiu se não tinha ninguém e saiu praticamente correndo. Segui ela de longe. Ela foi direto para a lotérica da esquina. Fiquei do outro lado da rua, observando pela vitrine. Vi minha filha pegar meu cartão da bolsa dela, o meu cartão que eu achava que estava guardado na minha gaveta, digitar a senha e sacar R$ 800. R$ 800 do meu suor. Ela pegou o dinheiro, contou as notas com um sorriso no rosto e foi embora como se nada tivesse acontecido. Voltei para casa antes dela. Fingi que estava arrumando a cozinha. Quando ela entrou, perguntei: Filha, você saiu? Ela respondeu sem nem piscar. Saí rapidinho para comprar pão. Não tinha sacola nenhuma na mão dela. Nem pão, nem vergonha. Naquela noite, eu revirei minha bolsa. Meu cartão não estava lá. Fui até o quarto dela enquanto ela estava no banho. Abri a bolsa que ela tinha usado de manhã e lá estava. Meu cartão de banco, junto com um monte de nota fiscal de loja de roupa, de restaurante chique, de perfumaria. Conta de quase R$ 300 num rodízio japonês. 250 numa loja de maquiagem. 180 numa perfumaria. Tudo pago em dinheiro. Meu dinheiro. Senti uma raiva subindo pelo peito, uma vontade de entrar naquele banheiro e cobrar satisfação. Mas eu respirei fundo e pensei: não, Irene, se você confrontar agora, ela vai inventar desculpa, vai chorar, vai dizer que ia devolver. Eu precisava de mais provas, precisava entender a extensão do estrago. No dia seguinte, voltei ao banco. Dessa vez pedi para falar especificamente com o Marcos. Marcos era meu afilhado, filho de uma paciente que eu tratei durante anos quando ele era criança. O menino tinha asma grave, passava mais tempo internado do que em casa. Eu cuidei dele como se fosse meu filho. Acompanhei cada crise, cada susto, segurei na mão da mãe dele nas madrugadas de desespero. Quando ele melhorou,
Quando finalmente conseguiu ter uma vida normal, os pais dele me pediram para ser madrinha. Eu aceitei com o coração cheio. Vi aquele menino crescer, estudar, se formar em administração e entrar para o banco. Hoje ele é gerente sênior da agência, um homem sério, competente, de confiança. Quando o Marcos me viu entrando na sala dele, o rosto dele se iluminou. Madrinha, que surpresa boa! Senta aqui, quer um café? Água? Eu sentei e fui direto ao ponto. Marcos, eu preciso da sua ajuda. Alguém está roubando dinheiro da minha conta e eu sei quem é. O sorriso dele desapareceu na hora. Como assim, madrinha? Me conta tudo. Expliquei a situação todinha. Contei dos saques, das compras, de como eu tinha visto a Raquel usando meu cartão. Os olhos dele foram ficando cada vez mais duros. Quando terminei de falar, ele balançou a cabeça com decepção. Madrinha, isso é crime. Estelionato e abuso financeiro contra idoso. Você quer que eu levante tudo? Eu olhei bem nos olhos dele e disse com a voz firme: quero cada centavo documentado, Marcos. Cada saque, cada compra, cada movimento. E quero as imagens das câmeras da lotérica e do banco. Tudo. O Marcos abriu a minha conta no computador e foi rolando a tela. A cada linha, a expressão dele ficava pior. Madrinha, já tem mais de 40 mil reais em saques nos últimos 6 meses. 40 mil reais. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. 40 mil reais era mais de 4 meses da minha aposentadoria. Era o dinheiro que eu estava guardando para uma emergência, para algum problema de saúde, para não depender de ninguém na velhice. E minha filha, minha própria filha, tinha roubado tudo. O Marcos continuou. E tem pior. Ela fez 2 empréstimos no seu nome. Um de 15 mil e outro de 12 mil. Está tudo aqui. Assinatura digital, tudo. 27 mil reais em empréstimos que eu nem sabia que existiam. Eu ia ter que pagar aquilo com juros, prestações que iam comer minha aposentadoria pelos próximos anos. Perguntei com a voz tremendo. Como ela conseguiu fazer isso, Marcos? Eu não autorizei nada. Ele explicou. Madrinha, ela tem acesso ao seu celular? Ao seu e-mail? Eu confirmei que sim. A Raquel pegava meu telefone direto. Dizia que o dela estava sem bateria, que precisava ver uma coisa rápida. Eu nunca desconfiei. O Marcos balançou a cabeça. Então foi assim. Ela entrou no aplicativo do banco pelo seu celular, fez os empréstimos online e confirmou tudo pelo e-mail. Como ela tem a sua senha, foi fácil. O dinheiro dos empréstimos caiu na conta e ela sacou tudo nos dias seguintes. Eu me senti a maior idiota do mundo. Como eu não percebi? Como deixei isso acontecer? O Marcos imprimiu um relatório completo. Eram 12 páginas de saques, transferências, empréstimos. Ele separou tudo por data, com valores e locais. Depois ele fez mais. Madrinha, eu vou solicitar as imagens das câmeras de segurança. Vai demorar uns 3 dias, mas você vai ter a prova visual dela fazendo os saques. Eu agradeci, peguei aquele calhamaço de papel e saí dali com uma missão clara na cabeça. Não ia confrontar a Raquel ainda. Ia deixar ela continuar se achando esperta, continuar gastando, continuar se afundando, porque quanto mais fundo ela cavasse, mais dolorosa seria a queda. Nos dias seguintes, eu observei tudo em silêncio. A Raquel e o Diego saíam quase toda a noite. Voltavam tarde, cheirando a bebida cara, com sacolas de loja. Ela começou a fazer as unhas toda semana, dessas de gel que custam 150 reais. Comprou um celular novo, daqueles de 3 mil reais, e disse que tinha parcelado. Parcelado como? Se ela não tinha nem crédito aprovado em loja. O Diego também apareceu com tênis novo, relógio novo. Eu via os dois rindo, tirando foto para postar nas redes sociais, ostentando uma vida que não era deles. Era a minha vida, meu trabalho, meu sacrifício sendo transformado em likes e curtidas. A gota d'água aconteceu numa sexta-feira à noite. Eu estava na sala assistindo televisão quando os dois chegaram. Vieram acompanhados de um casal de amigos, todos bebidos, falando alto, rindo. A Raquel entrou na cozinha, abriu minha geladeira como se fosse dela e começou a pegar as coisas para fazer lanche. Presunto, queijo, pão, refrigerante. Tudo que eu tinha comprado para a semana. O Diego estava na sala se exibindo para os amigos. Ó, a casa é massa, né? Tudo nosso aqui. A velha mora com a gente, mas quem manda mesmo é nós. Velha. Ele me chamou de velha, na minha própria casa.
Eu senti uma vontade imensa de levantar e colocar todo mundo para fora, mas respirei fundo. Calma, Irene. Deixa eles cavarem mais fundo. Fui para o quarto e tranquei a porta. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Ficava ouvindo aquela zoeira toda, as risadas, a música alta. Às 2 da manhã, bateram na minha porta. Era a Raquel, completamente embriagada. Mãe, abre aqui, abre. Eu abri. Ela estava segurando uma garrafa de vinho vazia e cambaleando. Mãe, você tem dinheiro aí? Eu preciso de R$ 100 para pagar o Uber dos meus amigos. R$ 100, às 2 da manhã, depois de gastar 40 mil. Eu olhei bem no rosto dela e disse, não tenho. Ela deu uma risada sarcástica. Ah, é? Aposto que você tem escondido aí igual uma mão de vaca. Pode ir procurando que eu vou achar de qualquer jeito. E saiu batendo a porta. No sábado de manhã, acordei com a casa em silêncio. Fui até a sala e vi o cenário. Garrafas vazias, copos sujos, cinzeiro cheio, restos de comida na mesa. A casa estava um chiqueiro. A Raquel e o Diego estavam no quarto dela dormindo. Passei o dia limpando tudo sozinha. Ninguém apareceu para ajudar. Ninguém pediu desculpa. Quando finalmente acordaram, já era quase 4 da tarde. A Raquel passou por mim como se eu fosse invisível. Foi direto para o banheiro. O Diego foi até a cozinha, abriu a geladeira, viu que estava vazia e gritou. Raquel, não tem nada para comer aqui nessa porcaria. Eu estava na sala e ouvi a resposta dela. Deixa que depois a gente pede comida. Usa o cartão da velha que ela nem percebe. Usa o cartão da velha. Foi nessa hora que algo dentro de mim rachou de vez. Não era mais raiva. Era uma frieza absoluta. Uma clareza cristalina do que eu precisava fazer. Entrei no quarto, peguei meu celular e liguei para o Marcos. Afilhado, já chegaram as imagens? Ele respondeu que sim, que já tinha tudo separado. Então prepara tudo, eu vou precisar de você na segunda-feira. Ele entendeu na hora. Madrinha, você tem certeza? Isso vai ser pesado. Eu respondi com a voz mais firme que já usei na vida. Tenho certeza absoluta. Prepara tudo e me liga quando estiver pronto. No domingo, a Raquel acordou de bom humor. Ela começou a mexer no celular, vendo roupas em loja online. De repente, ela me chamou. Mãe, vem aqui. Fui até o quarto dela. Ela mostrou a tela do celular com uma bolsa de marca, daquelas que custam R$ 2.000. Olha que linda! Vou comprar essa semana. Eu olhei para a bolsa, depois para a cara dela e não disse nada. Ela franziu a testa. Que cara é essa? Você não gostou? Eu só dei de ombros. Faz o que você quiser, Raquel. Ela sorriu com arrogância. Vou fazer mesmo. Aliás, você sabe onde está seu cartão? Preciso dele para uma coisa. Meu cartão. Aquele que ela tinha roubado, que estava usando fazia meses, e agora tinha a cara de pau de pedir como se fosse um favor normal. Eu respirei fundo e menti. Acho que está na minha bolsa. Pode pegar. Ela levantou correndo, foi até meu quarto e voltou com o cartão na mão. Achei. Vou sair rapidinho, tá? Saiu de casa e eu sabia exatamente para onde ela estava indo. Para a lotérica sacar mais dinheiro. Peguei meu celular e mandei mensagem para o Marcos. Ela acabou de sair com meu cartão. Vai fazer mais um saque agora. Ele respondeu. Deixa comigo, madrinha. Vou pedir para liberar as câmeras em tempo real. Vamos ter ela ao vivo cometendo o crime. 40 minutos depois, a Raquel voltou. Entrou em casa com 3 sacolas de loja. 3 sacolas cheias de roupa, sapato, maquiagem. Ela passou por mim sorrindo. Comprei umas coisinhas. Ah, seu cartão está aqui. Toma. E jogou meu cartão em cima da mesa da cozinha como se fosse um lixo qualquer. Naquela noite, não consegui jantar. Fiquei sentada na sala, olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Pensei em cada plantão que eu tinha feito, cada noite de sono perdida, cada paciente que eu salvei. Tudo para ser roubada pela própria filha. Mas a dor estava acabando. A partir da segunda-feira, a história ia virar. E a Raquel não fazia ideia do que estava esperando por ela. Segunda-feira chegou. Eu acordei às 6 da manhã. Tomei banho, me arrumei. Coloquei uma roupa social, dessas que eu usava para reuniões importantes no hospital. Passei um batom, prendi o cabelo. Olhei no espelho e vi a Irene de antigamente. A Irene que não abaixava a cabeça para ninguém. A Irene que sempre lutou pelos seus direitos. Saí de casa às 7h30. A Raquel ainda estava dormindo. Fui direto para o banco.
O Marcos já estava me esperando na sala dele. Ele levantou quando me viu entrar. Madrinha, está tudo pronto? Tenho os relatórios, as imagens das câmeras, os comprovantes dos empréstimos fraudulentos. Tenho até a digital dela no sistema confirmando que foi ela quem acessou sua conta pelo celular. Ele colocou tudo em cima da mesa. Eram pastas e mais pastas de documentos. Eu olhei para tudo aquilo e senti um peso enorme. Não era ódio, era tristeza. Tristeza de saber que minha própria filha tinha me roubado, tinha me tratado como lixo, tinha destruído a confiança que eu tinha nela. Mas junto com a tristeza tinha algo mais forte: determinação. O Marcos pegou o telefone. Madrinha, eu já entrei em contato com a polícia. Conversei com um delegado que é conhecido meu. Expliquei a situação. Ele disse que é um caso claro de estelionato e abuso financeiro contra idoso. Se a senhora quiser, ele pode ir até sua casa hoje mesmo com a ordem judicial. Olhei para o Marcos e disse: quero. Marca para as 3 da tarde. Eu vou estar lá. Saí do banco e voltei para casa. A Raquel estava acordada, tomando café na cozinha. Quando me viu arrumada, perguntou: aonde você foi tão cedo? Respondi calmamente: resolvi umas coisas no banco. Ela deu de ombros e voltou a mexer no celular. Eu fui para o meu quarto, tranquei a porta e esperei. Esperei o tempo passar, olhando o relógio a cada 5 minutos. 12:00, 1 da tarde, 2 da tarde, 2:45. Meu celular tocou. Era o Marcos. Madrinha, o delegado e a equipe estão a caminho. Eu vou junto. Chego aí em 10 minutos. Respondi que estava esperando e desliguei. Saí do quarto e fui até a sala. Sentei no sofá, peguei uma revista e fingi que estava lendo. A Raquel estava no quarto dela com o Diego, os dois rindo de alguma coisa no celular. 3 horas em ponto. A campainha tocou. Levantei devagar, fui até a porta e abri. Do outro lado estavam o Marcos de terno, um homem mais velho de terno também, que devia ser o delegado, e 2 policiais uniformizados. Dona Irene? O delegado perguntou. Sou eu. Ele mostrou a identificação. Delegado Amaral. Podemos entrar? Abri a porta e deixei todos entrarem. Foi nessa hora que a Raquel saiu do quarto. Quando ela viu aquele monte de gente na sala, a cara dela mudou na hora. Do rosto dela sumiu toda a arrogância. Apareceu medo. A Raquel ficou parada na porta do quarto, olhando para aquela cena como se não conseguisse processar o que estava vendo. O Diego apareceu atrás dela, ainda sem camisa, com aquela cara de quem acabou de acordar. Eu continuei sentada no sofá, calmamente, com a revista no colo. O delegado Amaral deu um passo à frente e disse com voz firme: Raquel Silva? Ela engoliu seco. Sou eu. O que está acontecendo aqui? O Diego tentou se meter. Oh, qual é a dessa invasão? Vocês não podem entrar aqui assim, não. O delegado nem olhou para ele. Essa casa é da dona Irene. Ela nos autorizou a entrar. E sugiro que o senhor fique quieto se não quiser ser conduzido também. O Marcos estava ao lado do delegado, segurando uma pasta preta cheia de documentos. Ele olhou para a Raquel com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Decepção pura. O delegado continuou. Raquel Silva, eu tenho aqui um mandado de busca e apreensão e uma ordem de condução coercitiva. A senhora está sendo investigada por estelionato e abuso financeiro contra idoso, especificamente contra sua mãe, Irene da Silva. A Raquel ficou branca. Branca que nem papel. Ela balbuciou. Quê? Do que vocês estão falando? Eu finalmente falei com a voz calma, serena. Eles estão falando dos 40 mil reais que você roubou de mim nos últimos 6 meses, Raquel. Dos empréstimos que você fez no meu nome. De cada centavo que você desviou, achando que eu nunca ia descobrir. A boca dela abriu e fechou como se ela fosse um peixe fora d'água. O Diego deu um passo para trás, como se quisesse sumir dali. O Marcos abriu a pasta e começou a tirar documentos. Dona Raquel, aqui estão os extratos bancários com todos os saques irregulares. Aqui estão os contratos de empréstimo que foram feitos com a assinatura digital da dona Irene, mas acessados pelo seu celular com seu IP. E aqui, ele pegou um pendrive e entregou para o delegado. Estão as imagens das câmeras de segurança da lotérica e do banco, mostrando a senhora realizando os saques com o cartão da sua mãe em pelo menos 23 ocasiões diferentes. A Raquel começou a tremer. Ela olhou para mim com os olhos arregalados. Mãe, eu posso explicar. Eu ia devolver tudo. Eu só peguei emprestado porque estava precisando. Eu nem pisquei. Emprestado?
Você roubou meu cartão, usou minha senha, fez empréstimos no meu nome e ainda teve a coragem de me dar R$ 20 e me chamar de velha. Isso não é emprestar, Raquel. Isso é roubar. Isso é crime. Ela começou a chorar. Aquele choro falso, teatral. Mãe, pelo amor de Deus, eu sou sua filha. Você não vai fazer isso comigo. O Diego tentou se meter de novo. Dona Irene, a gente pode resolver isso em família. Não precisa envolver polícia, advogado, essas coisas. O delegado levantou a mão pedindo silêncio. O senhor realmente quer ficar quieto. Eu já tenho informações que indicam que o senhor também se beneficiou do dinheiro roubado. Se quiser ser investigado como cúmplice, pode continuar falando. O Diego calou a boca na hora. O delegado voltou a atenção para a Raquel. Dona Raquel, a senhora tem direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra a senhora. Mas eu preciso que a senhora me acompanhe até a delegacia para prestar depoimento. Ela caiu de joelhos no chão. Literalmente caiu de joelhos, com as mãos juntas implorando. Mãe, por favor, não faz isso. Eu vou pagar tudo. Juro por Deus que eu pago. Eu olhei para aquela cena e não senti nada. Nem pena, nem raiva, nem tristeza. Só um vazio enorme. Levantei do sofá, caminhei até ela e disse bem baixinho, só para ela ouvir. Você teve 6 meses para parar, Raquel. 6 meses para pedir desculpas, para devolver o dinheiro, para admitir o erro. Mas você escolheu continuar. Escolheu me humilhar, me chamar de velha, jogar R$ 20 na minha cara como se eu fosse um lixo. Agora, aguenta as consequências. Dei as costas e voltei para o sofá. O delegado fez um sinal para os policiais. Pode conduzir. Os 2 policiais se aproximaram da Raquel. Um deles disse, levanta, por favor. Ela continuou de joelhos, chorando, gritando. Não, eu não vou. Mãe, faz alguma coisa. Me ajuda. Mas eu não me mexi. Não falei nada. Os policiais tiveram que levantar ela à força. Foi quando ela começou a gritar de verdade. Você é uma desgraçada. Uma mãe de verdade não faria isso. Você sempre foi uma amargurada, uma infeliz. Por isso meu pai te largou. As palavras dela ecoaram pela sala, mas não me atingiram. Porque eu sabia que aquilo era desespero. Era o desespero de quem foi pego e sabe que não tem mais saída. O Diego tentou se aproximar dela, mas um dos policiais bloqueou. O senhor fica aí. A Raquel foi sendo levada em direção à porta, esperneando, chorando. Antes de sair, ela virou para mim uma última vez e gritou. Você vai se arrepender disso. Eu sou sua filha. Você não tem mais ninguém. Vai morrer sozinha, sua velha amarga. A porta se fechou. O silêncio tomou conta da sala. O Diego estava encostado na parede, pálido, tremendo. O Marcos se aproximou dele. E o senhor? Vai querer colaborar com a investigação ou vai querer dificultar? O Diego engoliu seco. Eu não sabia de nada. Ela que fazia tudo. O Marcos riu sem humor. Claro. Você só gastava o dinheiro, né? Nós temos nota fiscal de compra suas pagas com o dinheiro da dona Irene. Então sugiro que colabore se não quiser ser indiciado também. O delegado Amaral se sentou na poltrona e abriu uma pasta. Dona Irene, a senhora quer prestar queixa formal? Eu assenti com a cabeça. Quero tudo. Estelionato, abuso financeiro, apropriação indébita. Tudo que ela fez está documentado. Ele começou a preencher uns papéis. A senhora está ciente de que isso pode resultar em pena de reclusão para sua filha? Eu olhei bem nos olhos dele. Estou ciente e estou preparada para levar isso até o fim. Ele balançou a cabeça. Entendo. Vou precisar que a senhora vá até a delegacia amanhã para formalizar tudo e assinar a queixa-crime. O Marcos aqui já me passou toda a documentação bancária. Com esse material, a denúncia vai ser aceita com certeza. Depois que todos foram embora, a casa ficou em silêncio. O Diego tinha sumido também. Provavelmente foi atrás da Raquel. Eu sentei no sofá e fiquei olhando para a parede. Não chorei, não tremi. Só fiquei ali, processando tudo o que tinha acontecido. Minha filha tinha sido levada pela polícia, minha própria filha. Mas ao mesmo tempo, eu sentia uma sensação estranha. Era alívio. Alívio de finalmente ter colocado um ponto final naquela situação. De não precisar mais fingir que estava tudo bem. De não precisar mais engolir humilhação calada. No dia seguinte, fui até a delegacia bem cedo. O delegado Amaral me recebeu pessoalmente. Ele me levou até uma sala onde estava tudo preparado. Documentos, testemunhos, provas. Ele explicou cada passo do processo.
Dona Irene, com base nas evidências que o Marcos forneceu, nós já temos material suficiente para indiciar sua filha. Ela vai responder por estelionato qualificado e abuso financeiro contra idoso. A pena pode variar de 2 a 8 anos de reclusão, dependendo da decisão do juiz. Além disso, ela vai ter que devolver todo o valor roubado com correção monetária e juros. Assinei todos os papéis sem hesitar. Cada página, cada termo, cada declaração. Quando terminei, o delegado me disse: "A Raquel passou a noite aqui na delegacia. Ela não parou de chorar. Pediu para falar com a senhora várias vezes, mas eu disse que só seria possível se a senhora quisesse." Eu balancei a cabeça. Não quero falar com ela. Não tenho nada para dizer. Ele entendeu e me acompanhou até a saída. Antes de eu ir embora, ele disse: "Dona Irene, a senhora está fazendo a coisa certa. Sei que é difícil, mas a senhora está protegendo não só a senhora mesma, mas também dando uma lição que talvez seja a única chance dela mudar de vida." Agradeci e fui embora. Nos dias seguintes, as coisas foram acontecendo rápido. A Raquel foi levada para uma audiência de custódia. O juiz, ao analisar as provas e ver a gravidade do crime, determinou prisão preventiva. Ela foi transferida para um presídio feminino, onde ficaria até o julgamento. A notícia se espalhou rápido. Vizinhos começaram a me parar na rua, uns com pena, outros com curiosidade mórbida. A dona Conceição, que morava no apartamento ao lado, me abordou no elevador. "Irene, é verdade que sua filha foi presa?" Eu respondi com simplicidade: "É verdade. Ela me roubou e agora está pagando pelo que fez." A mulher ficou sem reação. Não sabia se consolava ou se fingia que não tinha ouvido nada. O Diego desapareceu. Sumiu do mapa. Levou as coisas dele do apartamento numa noite e nunca mais deu as caras. Descobri depois, pelo Marcos, que ele tinha voltado para a casa da mãe dele no interior. Covarde até o fim. Abandonou a Raquel na primeira dificuldade. Mas, sinceramente, eu não me importei. Quanto menos eu visse aquele homem, melhor. Limpei o quarto que eles usavam. Joguei fora tudo que era dele. Doei as roupas dela para um brechó. Transformei aquele quarto num escritório. Comprei uma mesa, uma cadeira boa, estantes. Fiz daquele espaço um lugar meu, sem nenhum rastro deles. 3 semanas depois da prisão, recebi uma ligação do advogado que a Raquel tinha conseguido, um advogado público. Ele queria marcar uma reunião comigo para tentar um acordo. Aceitei receber ele no meu apartamento. Era um homem jovem, uns 30 e poucos anos, com uma pasta velha debaixo do braço. Ele sentou na sala e começou: "Dona Irene, eu sou o Dr. Felipe, advogado da sua filha. Vim aqui para tentar encontrar uma solução amigável para essa situação." Eu cruzei os braços. "Solução amigável? Tipo o quê?" Ele abriu a pasta. "A Raquel está arrependida. Ela quer devolver todo o dinheiro, fazer um acordo para pagar em parcelas, e em troca a senhora retiraria a queixa." Eu ri. Ri mesmo, uma risada curta e sem humor. "Doutor Felipe, deixa eu te explicar uma coisa. Minha filha me roubou 40 mil reais. Fez empréstimos de 27 mil no meu nome. Me humilhou, me chamou de velha, jogou 20 reais na minha cara. Durante 6 meses ela olhou para mim todo dia, sabendo o que estava fazendo, e não sentiu remorso nenhum. Agora que foi presa, que está enfrentando consequências reais, ela está arrependida? Não, doutor. Ela está com medo. E eu não vou retirar queixa nenhuma." O advogado suspirou. "Dona Irene, a senhora precisa entender que ela é sua filha. Família é para sempre. Esse processo vai destruir a vida dela." Eu me inclinei para a frente e olhei bem nos olhos dele. "A vida dela? E a minha, doutor? Eu trabalhei 35 anos como médica. Salvei vidas, suei, sofri, me sacrifiquei. Esse dinheiro que ela roubou era o meu futuro. Era a minha segurança. Era o que me garantia não depender de ninguém na velhice. Ela destruiu isso sem pensar 2 vezes. Então não venha me falar de família. Família se constrói com respeito, com amor, com honestidade. Ela não me tratou como família. Me tratou como um banco, como uma idiota que ela podia usar e descartar." O advogado tentou argumentar mais um pouco, mas eu fui irredutível. Ele foi embora de mãos vazias. O julgamento aconteceu 4 meses depois. Eu estava lá, sentada nas cadeiras do fórum, vendo tudo. A Raquel entrou algemada, com um uniforme de presidiária, o cabelo preso, sem maquiagem. Ela estava diferente, mais magra,
com olheiras fundas, a pele pálida. Quando me viu, tentou segurar o choro, mas não conseguiu. As lágrimas desceram e ela baixou a cabeça. O juiz era um homem de uns 60 anos, sério, de óculos. Ele leu todas as acusações, analisou todas as provas. O Marcos foi chamado como testemunha, apresentou todos os documentos, explicou cada movimento bancário. Quando o juiz perguntou se a Raquel tinha algo a dizer, ela levantou e com a voz tremendo disse: Eu pequei. Pequei contra minha mãe, contra Deus. Eu estava cega pela ganância. Eu peço perdão. O juiz ouviu em silêncio e depois proferiu a sentença. Raquel Silva, pelos crimes de estelionato qualificado e abuso financeiro contra idoso, eu te condeno a 3 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Além disso, determino que seja feita a restituição integral dos valores subtraídos, acrescidos de correção monetária e juros. A ré também deverá cumprir 300 horas de serviços comunitários após a saída do regime fechado. 3 anos e meio. A Raquel desabou na cadeira, chorando convulsivamente. Eu não senti nada. Nem alegria, nem tristeza. Só um vazio. Ela cumpriu 6 meses de prisão antes de conseguir progressão para o regime semiaberto por bom comportamento. Quando saiu, estava completamente diferente. O tempo na prisão tinha quebrado toda aquela arrogância. Ela tentou me ligar algumas vezes, mas eu não atendi. Mandou cartas que eu não abri. Até que um dia, uns 2 meses depois que ela saiu, eu estava voltando do mercado quando a vi. Estava na porta do prédio, esperando. Quando me viu, ficou parada, sem saber o que fazer. Eu caminhei até ela e parei a uns 2 metros de distância. Ela estava com uma roupa simples, surrada, o cabelo preso num rabo de cavalo. As unhas, que antes eram sempre impecáveis, estavam curtas, sem esmalte. Ela falou com a voz baixa. Mãe, eu sei que você não quer falar comigo. Eu só queria te dizer que eu consegui um emprego. É na limpeza de banheiros públicos na rodoviária. Eu trabalho 10 horas por dia, 6 dias por semana. Ganho R$1.400 por mês. Ela enfiou a mão no bolso e tirou uma nota amassada de R$20. Lembra disso? Lembra quando eu joguei na sua cara e mandei você se virar? Ela começou a chorar. Eu trabalhei o dia inteiro hoje, mãe. O dia inteiro de joelhos, esfregando o chão, limpando vaso sanitário, sendo xingada por gente bêbada. Sabe quanto eu ganhei por esse dia? R$20 de adiantamento. Os mesmos R$20 que eu joguei em você como se fosse lixo. Ela estendeu a nota para mim. Eu entendi, mãe. Entendi o valor do trabalho. Entendi o quanto você sofreu para me criar. Entendi que dinheiro não é só papel, é suor, é dignidade, é esforço. Eu pequei contra você de um jeito que eu nunca vou conseguir consertar. Mas eu queria que você soubesse que todo dia, quando eu estou de joelhos naquele banheiro imundo, eu lembro do que eu fiz. E eu sinto vergonha. Uma vergonha que me consome por dentro. Eu peguei a nota da mão dela. Olhei para aquele papel amassado, sujo de tanto ser manuseado. Depois, olhei nos olhos dela e disse: Raquel, eu não sei se um dia eu vou conseguir te perdoar. Não sei se a gente vai ter uma relação de mãe e filha de novo, mas eu vejo que você está tentando, que você entendeu. E por enquanto, isso basta. Ela soluçou. Eu vou pagar tudo, mãe. Até o último centavo. A justiça determinou que eu pague R$300 por mês. Vai demorar anos, eu sei. Mas eu vou pagar. Eu balancei a cabeça. Não quero seu dinheiro, Raquel. Quero que você aprenda a viver de forma honesta. Que você construa uma vida digna. Isso vale mais do que qualquer valor que você possa me devolver. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Posso te dar um abraço? Eu hesitei. Por um segundo quase disse que não. Mas algo dentro de mim cedeu. Abri os braços e ela se jogou neles, chorando feito criança. Eu não chorei. Só segurei ela ali por alguns segundos e depois me afastei. Vai para casa, Raquel. E toma cuidado. Nos meses seguintes, ela continuou trabalhando naquele emprego pesado. Eu soube por vizinhos que ela estava morando num quartinho alugado na periferia, dividindo com mais 2 meninas, que acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar no trabalho, que vivia com o básico, sem luxo nenhum. Uma vez por mês, ela depositava R$300 na minha conta, conforme determinado pela justiça. Eu nunca usei esse dinheiro. Fui juntando numa poupança separada. Não sei ainda o que vou fazer com ele. Talvez um dia, quando eu sentir que ela realmente mudou,
Eu devolva para ela começar uma vida nova. Ou talvez eu doe para alguma instituição. Ainda não decidi. A vida voltou ao normal para mim. Voltei a fazer minhas caminhadas no parque, a frequentar meu grupo de leitura, a visitar o Marcos e a família dele. Ele sempre me recebe com carinho, me chama de madrinha, diz que fiz a coisa certa. A mãe dele, Dona Vera, me abraça toda vez que me vê e diz: Irene, você é uma mulher de fibra. Pouca gente teria coragem de fazer o que você fez. Eu sorrio e agradeço, mas por dentro eu sei que não foi coragem. Foi necessidade, foi sobrevivência. Foi a única forma de resgatar minha dignidade. Hoje, quando olho para trás, eu não me arrependo de nada. Não me arrependo de ter denunciado minha filha. Não me arrependo de ter levado ela para a justiça. Porque o que ela fez não foi um erro de julgamento. Foi uma escolha. Uma escolha consciente, repetida durante meses. E escolhas têm consequências. Eu ensinei isso para ela da forma mais dura possível, mas talvez tenha sido a única forma que ela ia realmente entender. Às vezes, o amor de mãe não é proteger o filho de toda dor. Às vezes, é deixar que ele enfrente as consequências dos próprios atos para que possa crescer, amadurecer e se tornar uma pessoa melhor. A última vez que vi a Raquel foi há 3 semanas. Eu estava no supermercado quando ela apareceu no corredor. Ela estava com um uniforme de limpeza, provavelmente vindo do trabalho. Nos olhamos por um segundo. Ela deu um sorriso pequeno, cansado, e acenou. Eu acenei de volta. Não conversamos. Não precisava. Aquele aceno foi o suficiente. Foi um reconhecimento mútuo de que a vida continua, de que as feridas estão cicatrizando, mesmo que as cicatrizes nunca desapareçam completamente. Eu aprendi muito com tudo isso. Aprendi que dignidade não se negocia, que respeito não é opcional, que ser mãe não significa aceitar ser pisoteada. Aprendi que às vezes o não é a maior prova de amor que podemos dar. E aprendi que justiça, a verdadeira justiça, dói. Dói em quem comete o crime, mas também dói em quem denuncia. Mas no fim, é a única coisa que traz paz, porque paz não vem de fingir que está tudo bem. Paz vem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando o mundo inteiro te julga. Então, para você que está me ouvindo agora, que talvez esteja passando por uma situação parecida, que está sendo desrespeitado por um filho, por um familiar, por alguém que deveria te amar, eu quero te dizer uma coisa: você não merece ser tratado assim. Você não tem obrigação de aceitar abuso só porque vem de alguém da família. Sangue não dá carta branca para humilhação. E perdoar não significa aceitar que pisem em você de novo. Perdoar é liberar o peso do ódio do seu peito, mas isso não significa que você precisa voltar a confiar, voltar a se expor, voltar a sofrer. Dignidade é a única coisa que ninguém pode tirar de você, a menos que você permita. E eu não permiti. Quando a Raquel jogou aqueles 20 reais na minha cara, ela achou que estava me humilhando. Mas, na verdade, ela estava cavando a própria cova. Porque naquele momento eu tomei a decisão de não ser mais vítima, de não aceitar mais migalhas, de não fingir mais que estava tudo bem. E essa decisão mudou tudo. Me devolveu meu poder, me devolveu minha paz, me devolveu minha vida. Hoje eu durmo tranquila. Não fico checando o extrato de banco com medo de ver meu dinheiro sumindo. Não fico ouvindo risadas de deboche dentro da minha própria casa. Não preciso esconder meu cartão, meus documentos, minha vida. Eu sou livre. Livre da mentira, livre da traição, livre do medo. E essa liberdade não tem preço. Vale mais do que qualquer relacionamento falso, do que qualquer paz forçada, do que qualquer perdão prematuro. A Raquel ainda tem um longo caminho pela frente. Ela ainda deve anos de prestação de contas para a justiça. Ainda tem que pagar cada centavo que roubou. Ainda tem que provar, dia após dia, que mudou de verdade. E talvez um dia, quem sabe, a gente consiga reconstruir alguma coisa. Não vai ser a mesma relação de antes. Isso é impossível. A confiança que foi quebrada nunca volta inteira. Mas talvez a gente consiga ter respeito mútuo. Talvez a gente consiga ter uma convivência saudável, com limites claros, com dignidade de ambos os lados. Mas se isso não acontecer, eu também vou ficar bem. Porque eu aprendi que estar sozinha é melhor do que estar mal acompanhada. Que silêncio é melhor do que desrespeito. Que distância é melhor do que proximidade tóxica. E que uma mãe que se respeita ensina o filho a respeitar também.
nem que seja da forma mais dolorosa possível. Eu fiz minha parte. Trabalhei, criei, eduquei, amei. Agora é hora dela fazer a parte dela, de assumir a responsabilidade pela adulta que se tornou, de reconstruir a vida dela com as próprias mãos, da mesma forma que eu reconstruí a minha. E para você que chegou até aqui, que ouviu essa história toda, eu quero te pedir uma coisa. Deixa aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado. Me conta se você já passou por alguma situação parecida, de ingratidão familiar, de abuso financeiro, de desrespeito. Eu leio todos os comentários e sempre respondo. E se essa história te tocou de alguma forma, se te fez refletir sobre dignidade, sobre limites, sobre o valor de dizer não, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui eu trago histórias de superação, de mulheres e homens que não aceitaram ser capacho de ninguém, que lutaram pela própria dignidade e venceram. Essa é minha história. A história de como uma nota de R$ 20 mudou tudo. De como uma simples ligação virou o jogo completamente. De como a justiça, mesmo doendo, trouxe paz. E a lição que fica é simples. Nunca, em hipótese nenhuma, abra mão da sua dignidade. Não importa quem esteja do outro lado. Não importa se é filho, se é pai, se é irmão. Respeito não se pede, se impõe. E quando alguém te desrespeita, você tem todo o direito de mostrar que aquilo não vai ser tolerado, porque você é valioso. Você é digno de amor, de respeito, de consideração. E quem não consegue te dar isso, não merece estar na sua vida. Ponto final.